Eu acho que vai cair na pergunta que eu tinha feito para o professor Marcelino. Se há essa preparação, se o Conselho Municipal, por exemplo, se tem essa preparação para os professores, se eles têm em mente, não querendo crucificar professor, nada disso, mas se os educadores têm em mente que é preciso transmitir essa cultura. Hoje eles têm isso? Eu acho Ou é difícil? Né? O que eu sinto do ponto de vista dos educadores hoje é o seguinte, particularmente dos professores, eles se sentem hoje como responsabilizados por tudo. Isso... Está sobrecarregado. Isso, e é verdade. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos mudar um pouco as relações objetivas da escola. Quer dizer, uma coisa é tentar administrar e criar uma cultura da paz numa sala com 20 alunos. Numa sala com 40 de periferia, a coisa é muito mais difícil. Uma coisa é trabalhar numa escola que tenha em torno de 400 alunos. Outra coisa é trabalhar numa escola que tenha 2.000 alunos. Então, quer dizer, o professor, ele não pode ser a bola da vez. Outra coisa também, quer dizer, o professor, ele não pode ser alguém que só vai lá para dar aula. Ele precisa ter uma parte da sua jornada remunerada para se preparar, né? Para visitar. Teve um projeto muito interessante aqui no estado de São Paulo, onde os professores, numa jornada de trabalho, quer dizer, eles eram remunerados para isso, eles visitavam a casa dos pais dos alunos, numa cidade perto de São Paulo. Teve um impacto extremamente positivo, quer dizer, mudou a relação. Né? Por quê? Porque ele passou a ver concretamente quem é aquele aluno, né? Como é a família dele. Isso gerou uma relação, porque muitas vezes, a hora que você assiste uma sala de aula, parece que você está vendo uma situação de conflito. O professor vê o aluno como adversário e vice-versa. E o caminho não é esse. Tá certo. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o EPTV Comunidade. Estamos de volta com o EPTV Comunidade deste sábado, hoje falando sobre bullying e também sobre a violência psicológica praticada nas escolas. No último bloco, né, nós falamos mais de ações do que propriamente a violência. É importante se promover mesmo a cultura de paz e esquecer um pouco da violência? De forma especial junto aos educadores. Os educadores da rede pública estadual, da rede pública municipal, inclusive da rede particular, pela complexidade do problema que o professor Marcelino colocou tão bem, essa complexidade, essa necessidade de negociação, os tempos mudaram, o professor se apresenta com um alto nível de estresse. Ele se apresenta sobrecarregado. É preciso não chamar o professor para dar mais uma tarefa para ele. É preciso chamar o professor e cuidar do estresse que o professor tem. É preciso investir para que o professor se olhe, tenha tempo para uma pausa, que eu costumo lembrar, para tirar os seus carrapichos, as suas dificuldades. Não é, quando eu digo cultura de paz na escola, não é uma premissa de forçar o professor a mais uma tarefa, mas é de chamar o professor primeiro para refletir sobre as emoções que ele tem, para ele aprender melhor trabalhar com as suas próprias emoções. A educação é feita com quase 100% de mulheres. E a mulher, com esse avanço maravilhoso, sem dúvida, do trabalho, da saída, mas isso tudo representou um preço muito alto. Ela tem jornada dupla, tripla. Então o nível de estresse de um professor está altíssimo hoje. Que propostas que nós poderíamos ter, apresentar para tentar mudar esse contexto hoje, professor? Então, porque aí o meu lado de universidades, quer dizer, o que a gente busca entender é o seguinte: como em regiões às vezes similares você tem escolas que conseguem, né, enfrentar bem a questão, criar um ambiente saudável de convivência, e outras não. O que as pesquisas parecem indicar? Primeiro, é preciso ter uma equipe estável. Quer dizer, uma grande rotatividade de equipe. Uma escola é um time de futebol. Isso né? Independente de ser escola particular ou escola pública. Exatamente. Né, no caso, o tipo de problema que surge muitas vezes é diferente, mas as questões centrais não mudam, né? Que é a questão do respeito, né? É claro que as condições objetivas às vezes mudam. Outra questão chave, o papel do diretor. Quer dizer, é muito comum às vezes que os eventos ocorram, às vezes na ausência do diretor na escola, ou porque houve falta de professores e aí não havia quem ficar com aqueles alunos. Então, quer dizer, outra questão chave, como eu já disse, quer dizer, a escola ela não pode ser muito grande. Uma coisa que ocorreu no estado de São Paulo e que gerou muitos problemas é que as escolas estaduais foram divididas em séries iniciais e séries finais. Quer dizer, não existe mais aquela escola de 9, de 8 anos, né? Agora será de 9. Então o que acontece? Aquelas escolas que ficaram com chamadas séries finais, quer dizer, a partir da quinta série, da antiga quinta série, elas se veem com muitos adolescentes.
Então, em geral, quando ocorrem problemas, são nessas escolas. Porque é um aluno que vem de outra escola, ele conhece pouco a nova escola para a qual ele está indo, a escola não o conhece. Então, quer dizer, nós precisamos garantir uma permanência mais longa do aluno na mesma escola. Né? Pela experiência do senhor, no caminho que nós estamos hoje, que a nossa educação está trilhando hoje, quanto tempo isso deve demorar ainda? Eu acho que são políticas de longo prazo. Agora, o caminho já está sinalizado. Né? Quer dizer, ele envolve isso, ele envolve reduzir o número de alunos por turma, ele envolve reduzir a rotatividade da equipe escolar, principalmente nas escolas de periferia, né, que são as escolas mais prejudicadas, porque são as escolas que precisariam de um atendimento. Eu preciso dar mais para quem tem menos. Né? Quer dizer, essa tem que ser a lógica da política pública. Então, e essas escolas sempre têm menos ainda. Então, quer dizer, eu preciso ter essas escolas como locais agradáveis. Se não tem bairro, se não tem uma praça pública boa, que a escola seja essa praça pública boa. Né? Se eu não tenho cinema no bairro, no Brasil acabaram as salas de cinema, então que a escola seja isso. Aí você fala, mas você está cobrando muito da escola. É uma cobrança da escola, não é da equipe da escola. Uma cobrança necessária. Do poder público. Quer dizer, nós estamos cobrando aqui, não é o professor individualmente, não é o diretor individualmente, embora todos tenham responsabilidade como os pais. Mas nós cobramos o secretário de educação estadual, o secretário municipal, porque são eles que são os responsáveis, né, pelas diretrizes e principalmente pelo financiamento, porque isso envolve custo. O professor Araújo tem um trabalho de cultura de paz em vários estados aqui no Brasil. Tem dado resultado, professor? Sem dúvida, as nossas avaliações mostram um bem-estar significativo do educador, que consegue mecanismos, posturas, atitudes e ações inovadoras. Está havendo uma melhoria sensível na convivência, na disciplina, e está havendo nas nossas avaliações formais uma receptividade muito grande. Nós temos testemunhos de mães e de pais nas reuniões que falam o que está acontecendo com meu filho a partir dessa abordagem. Quando a gente discute em casa, briga, e ele chega e diz assim, respira, calma. Crianças de 7 anos já falando em casa e trazendo estas respostas. Já representa uma mudança. Já representa uma mudança, mas disse bem o professor Marcelino, as ações, elas vão trazer resultados de curto, de médio e de longo prazo. É o que a gente espera, praga, que a educação espera. Desculpe a expressão forte, mas uma praga na nossa cultura é o imediatismo. As pessoas querem resolver um problema desta dimensão e dessa complexidade perguntando, mas o ano que vem não vai haver mais violência? Isso é uma construção antiga. Isso demora. E nós vamos ter ações que vão dar respostas a curto, médio e longo prazo. Tá certo. Professor Araújo, eu agradeço a sua participação no EPTV Comunidade. Professor Marcelino, obrigado por essas explicações. O EPTV Comunidade termina aqui. Obrigado também pela sua companhia. Tenha um ótimo sábado e aproveite o domingo. Até a próxima.